Cara, vou começar falando, primeiro pedindo esclarecimento do Rod, que muita coisa foi falada nesse último jogo, né, da sua não presença e da diretoria no jogo, para você poder esclarecer os motivos. Eu particularmente já sei os motivos, mas é bom que você consiga explicar também. E para o Frontini, nessa reformulação do elenco, nessa janela que vai se ter, quantos jogadores de fato o Paysandu está em busca no mercado e quais posições, se você puder falar para a gente? Obrigado. Boa tarde, Michel, e a todos presentes, a torcida bicolor. Na verdade, isso aí, todo jogo, esse foi o único jogo que acabou que o Márcio estava na CBF, o Diego teve um impedimento aí de última hora, que ele estava pronto para ir para o jogo, e eu não consegui, também estava numa viagem, não consegui fazer, eu perdi a conexão do voo que eu estava. Mas isso aí, no jogo do Bahia, o Diego estava presente lá. Em todos os jogos tem representante, e o Frontini, como executivo do clube, estava representando o Paysandu. Acho que isso aí não é o problema menor de todos. A gente vem enfrentando problemas maiores. Isso aí, como o Frontini é uma pessoa do futebol que está para responder, isso aí não tem impedimento algum. Acho que é difícil acontecer de novo um fato desse. Foi mesmo, já pontuei. Mas o Frontini vai responder agora a segunda pergunta. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Alguns já conheço, né? Outros é a primeira vez. A gente já vem trabalhando incansavelmente nessa janela. Independente do momento do clube, a gente ia fazer sim alguns movimentos. E não é só o Paysandu que vai fazer isso daí, todas as equipes vão fazer. É normal, é natural. É uma janela nova, né? De alguns dias, por isso que a gente tem que correr mais. Depois de um mês nós teremos uma janela mais ampla. Eu acredito que hoje na parte da frente a gente precisa reforçar um pouco mais. A gente, nesse acúmulo de jogos, a gente acabou sentindo bastante, principalmente quando apareceram algumas lesões, o time jogou bastante. Não tá fácil, e eu vou te falar o porquê. Eu já passei por esse tipo de situação. Não é fácil você convencer um atleta quando você está na zona do rebaixamento. Esse é o nosso momento hoje, a gente tem que encarar de frente e entender que pela grandeza do clube a gente tem que tirar o time dessa situação. Então você se coloca na situação do jogador que está do outro lado. A gente vai procurar um jogador que está na Série A. Dificilmente ele vai sair da Série A para vir para o último colocado, penúltimo colocado, enfim, na zona do rebaixamento, que é o nosso momento hoje. Por isso que é ruim quando a gente não vence o jogo. Vamos supor que a gente tivesse vencido esse jogo, a gente praticamente saía ali nessa rodada da zona do rebaixamento. Talvez o convencimento ia ser mais fácil. E às vezes a gente mira um jogador de Série C que está tendo um destaque muito grande. Na cabeça dele ele fala, eu vou sair de um time que está bem na Série C para brigar no rebaixamento na Série B. Então assim, não é fácil, mas eu entendo que o torcedor quer ver reforço, e a gente está aqui para fazer isso daí. A gente está fechado com mais 2 atletas, só praticamente colher as assinaturas. A gente está alinhado com os clubes, que os atletas têm vínculo, e possivelmente que a gente possa fechar mais 4, 5 nomes aí, para essa janela curta a gente poder seguir. A gente vai ter um jogo por semana praticamente. Eu acho que a gente tem bons atletas aqui. A gente faz grandes jogos, mas a gente acaba sentindo muito, principalmente o cansaço. Isso não é uma desculpa, isso é um fato, acho que todo mundo está assistindo. Mas a gente tem que encontrar soluções agora, entendeu? Achar atletas identificados com o clube, o que a camisa pede, o que a torcida pede. Entender que o desafio não vai ser fácil, a gente não pode trazer atletas que vêm aqui com desculpas, e sim com soluções, e a gente está sendo muito claro e transparente. A torcida cobra, mas se der um resultado positivo, a torcida também apoia. Então, a gente vai principalmente na parte da frente. Você está falando de 7 nomes, então, que o Paysandu está em busca? A gente já tem 2 certos, praticamente. Agora, será que a gente vai conseguir convencer esses nomes? Não, mas aí, independente disso aí, Frontini, né? A gente vai... nós vamos... vencer todas as dificuldades e trazer os atletas, vai em busca do mercado. A camisa do Paysandu é uma camisa pesada, e a gente vai fazer todo o esforço aí, e não tem desculpa não. Aqui a gente vai trabalhar e vai reverter essa situação com muito trabalho, é o que tem. Não tem outra situação, é isso. Roger, pelo que eu estou entendendo,
até então, o trabalho do Luizinho vai continuar, né? E eu queria saber, de fato, na avaliação da diretoria, o Frontini eu acho que chegou agora, não tem muita condição de falar sobre isso, né? Mas se quiser falar também, fique à vontade. Qual o grau de responsabilidade de cada um nessa atual situação do Paysandu? Em termos de diretoria, Felipe Albuquerque, Márcio Fernandes e também o Luizinho Lopes. Se você consegue determinar esse percentual de cada um, o que a diretoria assume como erro e o que ela assume como, de repente, acerto de continuar o trabalho para poder continuar o trabalho do Luizinho? Não, boa pergunta. Na verdade, o erro é sempre do presidente, né? Que é a autoridade máxima do clube. Logicamente que tem as pessoas que fazem. Nós identificamos os erros no futebol, no primeiro momento, e fizemos a mudança já. O Frontini chegou para tentar, para arrumar, dar uma condição, só que o trabalho dele vai começar a ser, agora que tem um efeito, né? Com essas contratações. Então, a gente precisa ir forte no mercado, consertar assim o elenco enxuto que nós tivemos aí, por vários campeonatos jogar ao mesmo tempo. A paralisação do Campeonato Paranense também só piorou para a gente esse calendário, e passamos por tudo isso já. Só resta a Série B agora. Nós conseguimos aí, dentre os objetivos, chegar na final do Campeonato Paranense, brigar até o fim, perder nos pênaltis. Fomos campeão da Copa Verde, o campeão da Supercopa, aí, primeiro jogo com a Tuna, e fomos eliminados da Copa do Brasil, e estamos numa situação com 9 rodadas aí da Série B, muito abaixo do que a gente espera. Mas assim, posso te colocar aqui vários erros e várias desculpas aí que vem se falando ao longo do tempo, e eu acho que a gente já passou de ter essa desculpa. A gente tem agora, desde março, para vocês terem uma ideia, desde março, parecendo não ter uma semana cheia de trabalho. Então, assim, tudo que a gente vem colocando, seria até incoerente eu chegar agora e mandar o técnico embora, porque assim, a gente está acompanhando. No jogo passado nós tivemos 3 lesões, no jogo retrasado 3, então assim, a gente está sofrendo assim com um calendário excessivo, assim, vários jogos um atrás do outro, sem tempo de descanso, jogador assim no limite. Então agora com vários jogadores no DM já saindo também. Então, com essa semana cheia aí, a gente vai poder cobrar com mais. Aí ter um tempo aí do treinador poder demonstrar o trabalho e voltar a fazer partidas que a gente vinha fazendo. É nítido que o time fisicamente vem caindo no segundo tempo, porque não aguenta, assim, viagem. Isso aí, o treinador, a cada coletiva ele vai ser repetitivo, porque é o que é a nossa realidade hoje. Então a gente precisa agora passar por esse momento agora, que é o pior momento do ano que a gente tá tendo o clube. Ninguém está feliz, aqui está todo mundo aqui brigando, lutando e fazendo com que o Paysandu passe por isso. Agora a gente precisa da sinergia aí do torcedor. Sei que é um momento difícil de pedir, mas é o que, assim, no Paysandu nunca é fácil, como também nenhum clube de futebol. E a gente está assim numa região que a parte de logística, com esse excesso de jogos, isso aí acaba que bota para uma vala comum todos os jogos que o Paysandu fez aí e as conquistas. Logicamente que a expectativa da Série B é grande, então, e o Paysandu não vem performando. Então a gente vai agora conseguir, nessa janela agora, apesar de ser menor, tentar consertar. Vai atletas que irão sair, se desligar do Paysandu, e outros atletas irão chegar para dar um ânimo novo. Aí o futebol, assim, por exemplo, a gente trouxe o Maurício, que estava um tempo parado, ele acaba jogando, o Novídio estava parado, vem jogando. Então, assim, a pressão de fora aqui do torcedor é natural, não estou dando desculpa aqui, mas a gente precisa também dar, assim, um voto de confiança, né, para a gente poder continuar trabalhando, dar, assim, um tempo aí. Eu sei que a gente não tem muito esse tempo, mas dar essa semana aí de trabalho, apoio para o clube dentro dos 90 minutos do jogo, e a partir disso, não teve alguma coisa positiva, aí sim a gente vem para poder ter explicação e ter mudança, porque a gente está num momento de dificuldade. Agora a gente vai ter um pouco de paz para respirar, assim, para poder trabalhar, na verdade, né? Então, assim, a gente vai ter essa semana cheia. Em 5 desses próximos 5 jogos da Série B, 4 serão aqui em Belém. Então, assim, a gente vai ter que resolver nosso problema agora, para poder. A gente estamos assim, numa situação desconfortável, mas também naturalmente 2 vitórias aí a gente coloca numa situação
assim, já não de 100%, mas já para poder dar uma respirada aí na competição, para buscar aí uma virada de chave. E assim, a gente precisa aqui voltar a ganhar e hoje a gente devemos conseguir, na verdade, o laudo da Curuzu para poder também já fazer esse próximo jogo aqui com o Criciúma na Curuzu. Roger, boa tarde. Frontini, boa tarde. Maurício, até o Maurício, ex-presidente que está aqui, boa tarde. Dinho Menezes da Rádio Clube. Eu te pergunto o seguinte, claro que a gente faz as coisas, muitas das vezes não pensa no que pode dar errado, no que vai dar errado, a gente faz para acertar. Eu te pergunto o seguinte, qual foi o planejamento que foi feito para essa temporada? O Paysandu sabendo que ia ter Campeonato Paraense, Supercopa Grão-Pará, Copa Verde, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que acabou saindo do controle, que acabou não dando certo. Quais foram os detalhes para que esse grupo, esse grupo reduzido, esse grupo enxuto, não tenha dado a liga que a diretoria esperava? Vamos lá, Dinho. Na verdade, primeiro orçamento, né? O Paysandu tem um orçamento. O orçamento do Paysandu não é ilimitado. Então, assim, o Paysandu assume também um passivo, assume um compromisso de um ano para o outro. Tem, assim, como é que... Eu não posso fazer uma folha de 3 milhões, 4 milhões que o Paysandu não consegue pagar. Então, nós optamos ali pelo um elenco de número de jogadores que aí foi reduzido, mas o orçamento também naquele momento não tinha como, porque daí ia atrasar pagamento, ia atrasar salário. Então, hoje... Até alguém pode perguntar, o salário está em dia no Paysandu, premiação que está pendente é do empate do jogo do América, que é um valor baixo, e 100 mil reais da Copa Verde, que vai ser pago agora essa semana. Então, parte financeira, não tem o que falar. O Paysandu tem pago seus compromissos, com muita dificuldade sim, mas estamos honrando os compromissos e agora vamos no mercado agora contratar. Agora, nós chegamos nas finais, nas duas finais, ganhamos uma, perdemos outra no pênalti. O problema é que agora, como o calendário engatou, é o que eu falei, a gente coloca na vala comum todos os objetivos do clube do ano. A gente poderia pontuar aqui jogo a jogo aí, passando poderia ter um caminho melhor na tabela na Série B, por mérito, por ter jogado melhor, por ter jogado bem, mas, meu irmão, não existe isso. O que vale é o resultado que nós temos hoje. Temos que enfrentar isso aí, ninguém está feliz, está todo mundo aqui assim, com sangue nos olhos para trabalhar, só que o torcedor tá assim, com a autoestima baixa, né? Até por tudo que vem acontecendo aí na Série B. Agora, esse momento é um momento assim, crucial para a gente na competição. Vamos ter 5 jogos aí, desses 5, 4 aqui em Belém. Vamos ter tempo para trabalhar, uma semana em cada jogo. A gente começamos a ter assim, um planejamento e um preparo melhor para jogo, para trabalhar a parte física, que não vem trabalhando direito, de força. Isso aí não é desculpa, é a realidade que a gente vem enfrentando. É muita logística. Então, assim, a coletiva do Luizinho, a cada jogo que passa, praticamente é a mesma. E os erros individuais, erros de rendimento físico. Então, assim... Precisamos dar esse tempo aí. Eu não poderia ser agora chegar nesse jogo que mais uma vez nós tivemos erros individuais de alguns atletas, penalizar o treinador somente. Então eu tenho que dar um tempo para ele aí, para ter essa semana de trabalho aí cheia, para ele poder voltar a reeditar as vitórias, principalmente. Eu não preciso nem jogar bem hoje, preciso ganhar, porque fizemos vários jogos aí que fomos melhor em campo, com um percentual de posse de bola maior e acaba não ganhando. Então o que o Paysandu precisa é ganhar hoje. 0-0, 1-0, dando chutão. A gente precisa ganhar para voltar a confiança dos atletas, do torcedor e começar aqui uma energia diferente. Agora eu queria ouvir do Frontini, executivo de futebol. A gente sente que vocês estão abatidos com esse momento do Paysandu, na fisionomia de vocês. Frontini, quais os critérios que estão sendo usados, vão ser utilizados e perfis para essas próximas contratações do Paysandu, tendo em vista que o torcedor está querendo uma resposta imediata, uma resposta para ontem, como falou o Roger. Quais os cuidados que vocês já estão tomando para essas próximas contratações? Olha, primeiro atletas que conheçam a divisão, que não vão sentir jogar aqui no Paysandu, né? Atletas que já passaram por bons momentos, principalmente na divisão. Então a gente tem muitos concorrentes, mas estamos trabalhando aí incansavelmente.
O atleta de divisão é um atleta forte, atleta rápido. Então a gente está dividindo aí junto com a comissão técnica, com a diretoria dentro do orçamento, mas eu acho que a principal característica é essa daí. Um atleta que entenda muito a divisão, que é uma divisão muito forte. Roger, Luciano Rodrigues do Portal Chamo Doce, você falou da questão financeira do clube, né? Questão de bicho, essas coisas. Eu queria te perguntar sobre o orçamento para essa janela do Paysandu. Se vai ser um orçamento um pouco maior, um orçamento limitado? Se vai ser um orçamento um pouco maior, se vai ser um orçamento um pouco limitado, o que você pode falar para o torcedor do Paysandu que também está preocupado com essa questão da janela do orçamento do time? Obrigado. Boa tarde. Não, na verdade vamos atrás de 6, 7 jogadores aí, agora, nesse momento, que possam ajudar. A gente está fazendo todo o esforço. Vamos também, outros atletas irão sair, então vai ter uma recompensa aí, vamos compor esse orçamento e vamos buscar aí atletas que venham para somar, assim, pra jogar aqui, para buscar titularidade. A Série B hoje, você pega, por exemplo, o Giovani aqui, muito criticado, acabou não conseguindo jogar, mas ele foi para o CRB, que está numa situação melhor na tabela. Então é assim, vamos buscar atletas que estão numa situação talvez em baixa nos seus clubes e vão chegar aqui para o Paysandu para tentar resolver o problema. E é assim que acontece também no futebol brasileiro. Então, vários atletas que chegaram aqui às vezes não estavam em baixa ou estavam em alta e vice-versa, e acabam dando certo também. Então a gente estava conversando bastante aí, vendo as situações. O mercado não é fácil, assim como ele falou, tem 19 clubes também da B que estão tentando também contratar agora, se posicionar, e agora a gente vai firme, fazendo propostas mais agressivas, né, para tentar buscar alguns atletas. Ninguém falou ainda, tem em relação ao Borazzi também, é um jogador que já voltou a jogar. Estamos também nas tratativas aí finais aí de renovação de contrato, então já acaba ganhando também atletas aí que estavam no nosso elenco, que não vinham sendo aproveitados, vários jogadores aí lesionados. Tudo isso aí, juntando com essas novas contratações, aí a gente vai conseguir ter um equilíbrio. Eu sempre falo que o Paysandu ele conseguiu formar um time esse ano de Série B, de competir. O problema é que na hora o nosso elenco é muito curto e com as lesões acaba que fica ofuscado. Então é um problema que enfrentamos, e agora vamos detectar, conseguir trazer atletas que possam ter um nível igual ou maior, para poder chegar agora e a gente conseguir ter um time homogêneo e conseguir sair mais rapidamente dessa situação que incomoda todo mundo. Mas eu tenho convicção aí e fé em Deus aí que vamos passar. Com muita dificuldade, muito trabalho, mas o Paysandu vai conseguir passar. Roger, a pergunta é o seguinte: quantos jogadores você pode dizer se vai sair ou não do Paysandu? Se você pode dizer, obviamente, para o torcedor, que também se especula muita coisa na rede social. Estou perguntando em relação ao torcedor porque se especula muita coisa na rede social, e você está aqui nessa coletiva, até para esclarecer algumas coisas, o que é mentira que sai, o que é verdade que sai, se você já viu alguma coisa, né? E quantos jogadores podem sair do Paysandu, né, nessa janela de transferência, já que você vai trazer 6 ou 7 jogadores, como você mesmo já frisou. Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Saiu o Giovani, saiu o Espinosa, né, que o contrato não vai ser renovado, e deve sair mais uns 4 atletas nesse momento. E deve chegar também mais uns 6 a 7 jogadores. Então, o que, em cima da tua pergunta, é isso. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Frontini. Beatriz Reis, do GE Pará. Na última coletiva, ontem, o Luizinho ele falou que citou a falta de jogadores, né, no elenco, questão do elenco enxuto do Paysandu. O que vocês encaram dessa declaração? Como é que vocês veem? Mas é isso, vários jogadores no DM. Ontem ele jogou sem lateral direito de ofício, o Dudu já fez em alguns clubes, mas também ainda não estava 100% ainda, foi também assim, um pouco até no sacrifício, porque ainda estava com um ponto no pé, mas ajudou enquanto esteve em campo. É isso, precisa o elenco enxuto, e com vários jogadores no DM, com vários jogos um atrás do outro, ficou ainda mais enxuto, né? Então, assim, essa é a nossa dificuldade maior que estamos enfrentando, e a partir desse jogo agora do Criciúma a gente volta a ter assim, um número maior de jogadores para que a gente possa aí ter assim, uma performance melhor nesse jogo, e a partir do dia 3 de junho contar já com os atletas novos.
E ainda falando sobre possíveis saídas, na última janela, o Nicolas demonstrou o interesse de sair. Diante desse cenário, tem alguma proposta, tem alguma possibilidade? Tá, estamos assim, o mercado vai ficar até a janela aí muito forte, né? E tem várias situações e não está descartado. Não só ele, como qualquer outro atleta que esteja no clube também. Boa tarde a todos, Leone Coelho da RBA TV. Presidente, a permanência do Luizinho diante de um contexto que há sim uma pressão de parte da torcida para a saída dele, o que o faz ter confiança para mantê-lo mesmo nesse contexto de resultados que não estão sendo entregues? Boa tarde, Helene. Na verdade, eu já coloquei isso aí. Desde março ele não tem uma semana de trabalho cheia. Então fica complicado. Logicamente, a gente tem falhado. Ele é o comandante principal do Paysandu, ele que escala, né? Mas assim, se você for pontuar erros individuais, a parte de lesão que está sendo também, aí eu tenho que dar um crédito para ele. Eu sei que está no limite, assim, o torcedor nosso de aguentar tanto número de derrotas, mas assim, eu tenho que nós que estamos no dia a dia aqui fazendo, estamos vendo o que vem acontecendo e sabendo da dificuldade que o Paysandu vem passando. Então, vamos conversando, vamos olhando a melhor forma, e ele está tendo dificuldade. Não está tendo tempo de treinar, não está tempo de ter um treinamento mais específico, treino de força. Faz tempo que a gente não consegue fazer, porque é domingo, segunda viaja, terça faz um treino de posicionamento e quarta jogo. Então, o Paysandu vem enfrentando isso aí. Em 60 dias, o Paysandu fez 17 jogos. Foi o clube do Brasil que fez mais jogos nos últimos 60 dias. Você pega o Fortaleza também, que é um clube que está com vários jogos um atrás do outro, está tendo dificuldade. Eu vi ontem, estava presenciando o jogo também, eles começam a ter dificuldade na parte física, mesmo com um elenco bem maior que o nosso. Então, assim, o calendário nosso, eu até escutei aí o presidente da CBF falando que vai ter uma alteração, porque para a gente, com o acúmulo do Campeonato Paraense aí, com esse atraso, acabou que foi um caos total. Mês de abril e maio para a gente aqui, eu estou no futebol há muito tempo, e assim, eu nunca presenciei assim, um número de jogos assim tão altos assim, em um curto espaço de tempo. Então, não é desculpa, mas é a realidade. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos. Conseguimos, no meio de toda essa turbulência, ainda conseguir o título contra o Goiás. Perdemos o Campeonato Paraense, ganhando o último jogo e perdendo na penalidade, que qualquer um poderia ter ganho ali. E o que está pegando muito é o nosso começo da nossa Série B. Fizemos grandes jogos, mas assim, o que vale é a pontuação, e é o que a gente vai enfrentar agora. Bora voltar a jogar bem, bora voltar a vencer. Na verdade, precisamos ganhar, vencer o primeiro jogo na Série B. E aí apostar no trabalho, apostar aí nas contratações que estão chegando, para que a gente possa mudar. Tem totais condições de mudar. Nós temos convicção no trabalho. Agora dá tempo aí, eu sei que ninguém está satisfeito, o torcedor está no momento assim, de descrédito, mas vamos para cima, bora brigar, bora junto aí para passar por todas essas dificuldades. Executivo, houve um debate logo no início da temporada sobre o fato do técnico não estar à frente das contratações, e sim um clube no contexto geral. O Márcio falou sobre isso, Luizinho já chegou com as contratações feitas. Para essa próxima janela de transferência, ele vai estar à frente dessas contratações? Como vai ser essa conversa diretoria / técnico dos nomes que estão chegando? Olha, eu acho importante sim dividir com a comissão técnica, com a diretoria. Eu acho que tem que se fazer um trabalho em conjunto, né? A gente tem que favorecer aqui o clube e não dos departamentos, né? Independente se é o departamento de futebol, comissão técnica, presidente, vice-presidente, a gente tem que trazer bons jogadores, que sejam bons jogadores que vão ajudar o clube. Mas eu costumo muito dividir, sim, ouvir todo mundo, dividir. Eu acho que é um trabalho em conjunto, ninguém pode tomar decisões sozinha. Dentro do orçamento que é nos passado, a gente divide sim, até porque ele vai trabalhar com os atletas, né? Mas a gente também tem que entender que esse atleta vai ficar aqui o ano todo. Então que seja importante pro clube, em primeiro lugar. Se for importante pro clube, dá tudo certo.
Roger, Fábio Will, Jornal Liberal. Roger, como é que tu avalias essa montagem do elenco do Paysandu? O Paysandu fez um elenco muito curto, com vários jogadores estrangeiros, né? E desses estrangeiros, os novos que o Paysandu contratou, quase nenhum se destacou. Basicamente, quem joga é o Quintana e o Borazzi, que já estavam aqui no ano passado. Tu avalias como um erro de gestão essa aposta do Paysandu em estrangeiros? E como é que vocês têm tentado manter esse elenco? Porque vocês tiveram problemas na montagem do elenco e foram no mercado exterior. Como é que vocês avaliam o Paysandu no mercado? O Paysandu está queimado? Como é que o Paysandu está, né, nessa busca por jogadores nessa janela? Boa tarde, Fábio. Quando o atleta vem e não dá certo, foi um erro, né? Então, assim, nós optamos, ano passado teve o Borazzi, teve o Wesley, o próprio Quintana, né, que renovou o contrato, que são jogadores que vieram de fora, acabaram rendendo mais, e nós optamos pelo mercado alternativo e nós fizemos a mudança no futebol por entender que não deu certo. Poderia ter dado certo e aí estava tudo bem, então como acabou não dando certo, nós fizemos essa mudança por entender justamente que nós tivemos um erro, um equívoco nessas contratações, e faz parte do futebol erro e acerto. Então, o mais rápido, nós temos que consertar isso aí o mais rápido possível. Então, estamos em maio, na 9ª rodada da Série B, e estamos aí fazendo essas mudanças para poder consertar e colocar o Paysandu aí nos eixos novamente. Olá, tudo bem? Boa tarde, Roger. Boa tarde, Frontini. Minha Berrolinda ESPN. Você falou ainda há pouco a respeito da questão financeira do Paysandu, mas a questão o Paysandu, ele tem condições financeiras de vir para o mercado e fazer os investimentos que precisam para tirar o Paysandu da situação que está? Boa tarde, Melby. Na verdade, se você olhar friamente, vários abnegados, pessoas que vão estar agora ajudando o clube e no marketing também vamos ter que se redobrar aí para tentar buscar patrocínios. Nunca foi fácil no Paysandu as coisas e agora não é diferente. Então a conta mensal é muito apertada, sempre foi apertada, porque você tem os compromissos, tem todo clube de futebol tem também, sempre você herda um passivo, né? Então, às vezes sai alguma notícia, como saiu um tempo desse, e todo mundo achou que o Paysandu estava nadando em dinheiro, e não está. O Paysandu tem muita dificuldade financeira, assim como a maioria dos clubes da Série B e da Série A do Brasil. Se você pegar até os grandes clubes aí, Atlético Mineiro, Botafogo, todos têm dívidas milionárias. O Paysandu tem uma dívida que não chega nem a ser perto desses grandes clubes aí que eu estou falando, mas tem uma dívida assim e precisa honrar. Só que nós temos comprometimento para não poder gerar um caos maior, porque se você não pagar um compromisso que é do Paysandu, não é porque eu estou em 2025 que a dívida não é minha. Eu sou presidente do Paysandu, não sou presidente do ano de 2025, 2026. Então eu tenho que me preocupar com tudo que foi feito no passado todo do Paysandu e tenho que honrar, porque aí vai ser um problema maior lá para frente. Então, assim, na sua pergunta, nós não temos condição de fazer loucuras, mas a gente vai fazer com todo o esforço aqui, com a união que o Paysandu sempre teve, isso para deixar bem claro, a gente vai conseguir avançar e eu tenho certeza que vamos passar por isso. Tá certo. Outra questão, quais são os principais critérios para as futuras contratações, já que a janela está batendo na porta, e se teremos mais estrangeiros? Não, pode ter 1 ou 2 estrangeiros aí, mas nosso critério é jogadores que, como ele falou, de força, com características assim de competitividade. Logicamente que vai fugir um ou outro que pode ser um jogador mais experiente, que tenha uma bagagem maior e possa ter assim uma liderança, buscar também esse critério que nós precisamos, mas buscar basicamente isso, jogadores que estejam até em clubes de Série A também. Tentamos vários atletas, estamos tentando ainda, né? Várias negociações aí estão em aberto com jogadores, mas assim, buscar atletas que venham para poder buscar o espaço aqui mais rapidamente. Boa tarde, Roger, João Modelli, TV Liberal.
sobre essa questão de trazer mais atletas, né? E esse poder aquisitivo do Paysandu que agora está baixo, dentro de um mercado nacional, a posição na tabela também não ajuda. Nessas conversas de tentar trazer alguém que está na primeira divisão, qual é o principal dessas dificuldades e como é que vem sendo essas conversas? João, boa tarde. Na verdade, a dificuldade é igual para todos. Logicamente que a gente está numa posição na tabela, que aí se tem 2 clubes optando pelo mesmo atleta, outro vai bem firme na parte financeira, ou então tu vai ter, o atleta vai optar para sair um pouco da zona para ficar na zona de conforto. Então, isso é normal, mas a parte financeira a gente está fazendo todo o esforço e está indo para cima de alguns atletas aí, de jogadores que têm um salário, até um salário elevado. A gente não está fazendo esforços para poder trazer esses atletas. E, por exemplo, Série A, vamos começar, a gente começa a analisar os times que não vêm performando bem, que estão tentando fazer mudanças, a gente vai atrás para tentar buscar os atletas que estão na Série A, que não estão tendo muita oportunidade, porque pegam um orçamento maior, tem um elenco maior. Então, se esses atletas foram para jogar para uma Série A, porque na cabeça desses times eles tinham condição de jogar, mas nem todo mundo joga, só joga 11, e aí vai entrando esporadicamente durante o jogo, vai ganhando posição ou não. Então esses atletas que não vão sendo utilizados, a gente vai no mercado para tentar pegar ele para trazer para uma Série B. Às vezes tem a dificuldade, mas assim, tem o Frontini tem um tempo de mercado, foi jogador, já está há algum tempo também como executivo, a gente tem conhecimento também. Aí vai do convencimento aí das pessoas que estão ligadas ao futebol, das pessoas que a gente faz amizade no futebol, para acreditar no projeto e entender que o Paysandu é maior, que a maioria de que vários clubes hoje que jogam uma Série B. O Paysandu é o maior campeão da competição, tem uma camisa pesada, temos total condição de sair dessa situação que está passando. Já falei aí, até para não ser repetitivo, mas assim, precisamos ir forte e agressivo no mercado. É uma janela curta, né? Então, nós temos aí umas 5 negociações adiantadas aí em conversação, mas ainda não está cravada. Tem 2 aí que já está certa. Você falou da quantidade de jogadores que devem vir e também da quantidade que deve sair. Agora tem só uma competição, né? Nesse momento, ainda é uma ideia manter o elenco mais curto ou quer ir na contramão agora, de inchar um pouquinho mais o elenco, de encorpar em quantidade de número de jogadores para evitar problemas como aconteceram nas últimas partidas? O elenco ficou enxuto pelo devido número de jogos e começou a ter lesões, que era natural. Nós sabíamos, conversávamos internamente que uma hora essa conta ia chegar, e chegou. Chegou no momento em que o clube começou a fazer um jogo atrás do outro, jogos decisivos. Você vê de 2 finais de Copa Verde, final de Parense, isso aí, o jogador ele dá o máximo, que é natural o nível de concentração de uma final lá em cima. Então, estourou muito o atleta. Então, aí acaba que com 28 atletas ficou difícil, né? Então, esse número de atletas para jogar uma competição, ele não é baixo. O problema foi o excesso de competições. Erramos, identificamos o erro, estamos consertando aí, trocando o pneu com o carro andando, fizemos mudança no futebol, o Frontini chegou, a manutenção do Luizinho está condicionada a esse tempo aí de trabalho que ele tem, que faz tempo que não teve, não tem tido aí esse tempo de trabalhar. É isso que a gente está optando por segurar, apesar do torcedor achar que muitos, né, outros também não, mas assim, a gente tem que ter uma convicção, porque se eu achar e ficar escutando tudo que a gente vem passando e escutando aí, logicamente que o torcedor ele tem a razão de estar reclamando. Agora a gente que está aqui desse lado, a gente tem que ter o equilíbrio e buscar até o máximo do limite para poder aí fazer as coisas acontecerem. E aí o que a gente vem fazendo. Mas a convicção é manter curto ou inchar um pouco mais? Não, nós vamos agora nessa janela contratar, deve somar, eu acho que 1 a 2 atletas a mais do que tem. Mas como a janela é curta e não tem muita possibilidade, na outra janela a gente vai poder, ela vai ficar mais tempo e a gente vai avaliar, vai surgir mais atletas também e a gente vai avaliando.
Boa tarde, presidente. Jordana, da TV Cultura. Ontem, na coletiva, me chamou a atenção uma fala do Luizinho. Ele falou que o elenco chegou no limite do desgaste físico e mental. O físico, a gente entende que o tempo de recuperação é agora. Eu queria saber da parte mental desses jogadores, se já tem um auxílio, se o clube está pretendendo fazer um investimento nessa parte. Afinal, apenas 6 dos 20 clubes da Série A hoje não têm um departamento de psicologia para atender os atletas. E se essa é uma prioridade do Paysandu. Boa tarde, excelente pergunta. Na verdade, a gente já vem há algum tempo tentando achar esse profissional. Nós temos uma dificuldade de ter esse profissional na área do esporte. Não tem aqui na nossa região. A gente precisa importar esse profissional. A gente vem conversando aí internamente, tentando aí, já pedindo currículos aí, fazendo esse movimento o mais rápido possível. É porque, o que acontece? O atleta, ele, assim, o nosso grupo sabe que tem condição de estar numa posição melhor, a cobrança é grande, interna e deles, entre eles, e o resultado não vem. Naturalmente vem o cansaço e vem a parte mental, porque atletas que passaram por momentos assim, de destaque nos seus clubes e às vezes chegar no Paysandu não esperavam passar por isso agora, estão passando por essa dificuldade como todos nós aqui e assim, é trabalho. Acho que o momento agora não é um momento desesperador, a gente está aqui na 9ª rodada, muita coisa vai acontecer, logicamente que 4 pontos é muito pouco que a gente entregou nessa competição, mas vamos enfrentar essa realidade, que é uma realidade dura. Como eu falei, todo mundo aqui está num momento que não está feliz, logicamente que é o pior momento nosso da temporada, mas tem que reverter com o trabalho, com contratação, com conversa e assim dar esse tempo aí, essa semana para o Luizinho poder arrumar o time e voltar a ter uma performance diferente e voltar a ganhar, que é o principal. Presidente Roger Aguilera, Frontini, ex-presidente Maurício Et e demais colegas, confrades, meu boa tarde. José Maria Trindade, eu estou aqui como blogueiro, com muita honra. Eu prestei muita atenção e fiz questão de todo mundo ouvir se eu quero ser o último, para não me tornar repetitivo. Mas 2 palavras me chamaram a atenção: tempo e dinheiro. Então, tempo e dinheiro é o corre do Paysandu. Aliás, é o corre de toda empresa. É tempo e dinheiro. A pergunta vai ser direta. A dotação orçamentária de 2025, ela foi antecipada para fazer com que o Paysandu permanecesse na B em 2024? Nós tivemos, assim, alguns casos, assim, mas isso aí o Paysandu vem enfrentando de um ano para o outro esse tipo de situação. Presidente, a pergunta é direta, eu gostaria de ter a resposta direta. Houve antecipação de dotação orçamentária do orçamento de 2025 para pagar prêmio para jogadores que deixaram o Paysandu na B em 2024? Não, no ano de 2025 nós tivemos algumas receitas que foram antecipadas no final do ano para poder honrar muitos compromissos e eu vou ter que fazer isso também no ano que vem, na receita do ano que vem, para poder honrar os compromissos agora também. Então, assim, a gente precisa ter agora a parte financeira, recursos agora para a gente poder contratar, para poder mandar embora alguns atletas. Muitos o Frontini está trabalhando para se posicionar. A gente está honrando os compromissos. Nós pagamos muita conta do passado no Paysandu e vamos continuar pagando sempre. Agora, avançamos em muita coisa, avançamos na Curuzu, avançamos no CT, com muita união de todos aí no Paysandu. Agora, assim, a parte financeira pesa, porque assim, eu não posso fazer um orçamento maior. Eu queria ter uma folha de 3 milhões, eu não posso. O orçamento do Paysandu não deixa. Mas agora a gente vai ser mais agressivo. Eu acho que o momento que a gente está passando, lógico que tem que olhar o lado financeiro, mas a gente tem que sair um pouco da casinha e buscar aí alternativas para que a gente possa mais rapidamente respirar na competição. Presidente, é certo que o Paysandu está sendo ameaçado de um pagamento internacional de quase ou mais de R$1 milhão de um jogador que passou aqui? O Paysandu não pagou o clube português. Está sendo ameaçado o Paysandu? Olha, tem uma situação, é o Keffel. É esse mesmo. É o Keffel. Nós temos uma situação do que está
com o clube de português. Nós temos uma dívida que está no contrato, mas esse mês agora a gente vai regularizar isso aí para não sofrer nenhum tipo de problema lá na frente. Junto à FIFA. Porque como é um clube internacional, ele vai para a Corte Internacional, então ele recorre à FIFA. Muito obrigado, presidente, obrigado. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntar para o Roger sobre essa volta a Curuzu, né? O Paysandu tem média de público de 16 mil torcedores, mais ou menos, e a previsão é que o Paysandu volte a Curuzu. Vocês apostam que isso pode ser um ganho a mais para que saia dessa situação o mais rápido possível? Quanto que ela pode contribuir para que o Paysandu possa sair dessa situação e quanto que vocês apostam nisso? A Curuzu é a casa do Paysandu, não tem como pensar diferente, Michel. A Curuzu foi feita para o Paysandu jogar. Então, se eu tiver medo de jogar na Curuzu, aí é melhor não jogar futebol, não tá na bola. Então, assim, a gente com toda dificuldade antecipou aqui a Curuzu, reforma no gramado, obra na Curuzu. A Curuzu não está 100% pronta, porque tem muita coisa para se fazer ainda, mas o torcedor vai ver já muita melhoria. Agora, os jogadores reclamavam porque o gramado não estava bom. Aí começamos a jogar no Mangueirão. Aí vamos fazer o trabalho aqui de revitalização do gramado da Curuzu. E agora a Curuzu pronta, a gente tem que jogar na nossa casa, não tem. O torcedor sempre foi feliz aqui ano passado, na dificuldade. Foi a Curuzu que o Paysandu voltou às vitórias aqui na Série B, e esse ano não vai ser diferente. A partir desse jogo do Criciúma, com o apoio do torcedor, vamos fazer aí promoções para trazer o torcedor, está no momento de união. É difícil falar no momento assim, ninguém está aqui, todo mundo se cobrando, querendo resolver logo essa situação, e vamos resolver. Agora dar tempo ao tempo, como o Zé Maria falou, tempo e dinheiro, e é o que a gente vai correr atrás aqui no Paysandu para fazer, e voltar a torcida a ter orgulho do seu time, voltar a torcer, voltar o Paysandu reeditar as vitórias, que é o importante agora nesse momento. Roger, qual a probabilidade do Nicolas sair e a possibilidade dele continuar? Olha, assim, tem uma movimentação na janela, o Frontini aí tem conversado com alguns clubes, essa possibilidade é real, e assim, bora esperar aí o mercado, mas essa possibilidade existe. Roger, só lembro agora de uma questão, a situação do Felipe Albuquerque, se o Paysandu já arrumou a situação dele, se o Paysandu deve alguma coisa, queria que você esclarecesse isso. Obrigado. Não, tá no... Não, o dever deve, que ele trabalhar no clube, o Paysandu deve sim ao profissional. O Paysandu está chegando aí no denominador comum e vai acertar a conta do profissional e cada um segue a sua vida. Presidente, a coletiva de hoje é justamente para esclarecer alguns pontos que estão sendo divulgados na internet. Houve algum pedido ou proposta ou situação envolvendo a saída do Ross? Não, nada. Isso aí tudo especulação. Eu acho que o momento é agora para tirar essas dúvidas. Assim, a gente escuta muita coisa na internet, muitos querem aparecer e começam a colocar um fato para ganhar aí, vários seguidores e começa a inventar a situação de atraso de salário, de premiação atrasada, enfim. O que realmente está acontecendo é que a gente está num momento ruim e a gente tem que passar por isso, porque temos 4 pontos na Série B. Se tivéssemos uma colocação melhor na Série B, a gente estava numa normalidade. Venceu o título, competiu, mas assim, hoje a situação é essa e vamos enfrentar aqui com o trabalho e vamos esperar. Roger, nesse pior momento que o Paysandu está vivendo na temporada, o que dá para dizer para a torcida? Porque dá para ver que tu estás insatisfeito, assim como todo mundo aqui dentro do Paysandu, mas é interessante externar esse sentimento. O que dá para dizer para a torcida de que as coisas vão melhorar? Com o trabalho, não tem, Vanderlei. O que precisa agora é ir forte na janela, a gente precisa desse tempo para recuperar os jogadores, para voltar. Tem vários jogadores na lesão, essa semana já estava conversando com o Frontini, vários atletas já voltam a ser, já está aptos ao treinamento. A gente precisa de tempo para poder reerguer, conversar essa semana muito com os atletas aí, para a parte mental. A gente precisa fortalecer, só eles podem tirar a gente dessa situação. Então, dar uma condição aí de trabalho durante a semana boa para que a gente possa ganhar e aí as coisas começam a entrar no eixo. Porque assim no futebol só vale a vitória, amigo.
tudo que tu fez no passado, esquece. Futebol é hoje, e isso aí eu não culpo, não. Quem está aqui, quem trabalha com futebol, já sabe que é assim. Então, isso é uma naturalidade de futebol. Quando você ganha, você é o melhor. Quando o time não busca resultado, tu é o pior presidente, tu é o pior dirigente, tu não entregou nada, só faz sugar, tu só faz isso e aquilo, tu coloca tudo para prejudicar você. Então, assim, quem assume e corre o risco de trabalhar no futebol é porque tem que saber que vai passar por tudo isso. Então, eu já estou há algum tempo no futebol, muitos anos, na verdade, ajudando, dentro e fora. Mas, assim, nunca cheguei a estar numa condição dessa de 17 jogos em 60 dias. Isso aí prejudicou muito o nosso trabalho. Erramos em muita coisa, ninguém está justificando aqui. A gente está colocando, sim, erros. E vamos consertar os erros que a gente está colocando aqui para o torcedor. Vamos fazer o possível para colocar o Paysandu para sair dessa situação hoje que enfrenta o mais rápido. E é uma situação que com naturalidade dá para trabalhar. Assim, tem 9 rodadas, faltam 29 rodadas na Série B, muita coisa vai acontecer e a gente espera que a gente volte agora a deixar todo esse lado ruim desses 9 jogos e a partir desse 10º em diante a gente volte aí a ter uma relação boa com as vitórias.